Mas a energia é essa, o bom é você escutar o barulhinho da máquina voando e nunca encostar o esqui no solo. Fazer um voo do início ao fim, bonitinho, com a manutenção que você fez, com a bateria que você carregou. Chega a máquina, desce com aquele cheirinho de queimado, é maravilhoso. O helicóptero V911 quebrou o cabo da bateria aqui, ó, depois do voo. Ainda bem que foi depois do voo. Foi na hora que eu fui tirar a bateria. Também fiz o reparo aqui na main blade. Ficou bem estável, show de bola. E agora vamos finalizar aqui a solda para depois partir para o voo assim que a bateria carregar. Pronto, galera, o cabo da bateria tá reparado. Tá bonitinho aqui. Eu deixo ele solto mesmo para a gente poder alterar o CG da bateria, pra gente voar com mais vento, com menos vento. A bateria do V911 não carregou ainda. Então, enquanto a bateria do V911 não carregou, a gente vai tentar fazer uma bateria 2S pro carrinho, tá? Porque eu tenho dois carrinhos e eles estão funcionando com 3S. Aqui tá a bateria do V911 Pro, aqui tá a bateria do V911.1 e aqui tá a bateria do V911 clássico, tá? Então vamos deixar carregar aí pra gente fazer o voo. O V911 já tá reparado. Essa aqui é a sacola de bateria, tá vendo? E daqui eu vou tentar pegar selecionar algumas células para ver se a gente consegue fazer uma 2S pro carrinho, tá? Porque o carrinho tá funcionando com 3S, apesar dele ficar bastante rápido, mas eu não gosto, porque o motor fica muito quente. Eu usando ele sem o canopy, o motor fica quente. Se eu fechar, então, fica mais quente ainda. Eu não quero queimar esse motor. Aqui, a bateria original do carrinho era essa, ó. Uma bateria 7.42S, então, por mais que ele funcione com 3S rápido, fica bem legal. Vamos manter a originalidade, até por conta do slot lá que não quer fechar. Se a gente não conseguir voar hoje, galera, a gente voa amanhã, beleza? Não tem problema. É porque a maior parte eu tô aqui nas manutenção, então vocês acompanhar um pouquinho aí como é que funciona. Ó, vou selecionar várias células aqui. Esse aqui é o slot original. Tem muitas células, então a gente vai fazer bastante bateria aqui, tá? Ó, essas aqui são as baterias que eu tenho, tá vendo? Isso aqui é tudo 2.200 mAh, essas aqui são de no máximo 1.000. Essas aqui é para rádio, tá? E essas outras peças aqui são servos que eu tava precisando reparar. Beleza? Então eu não vou mexer nisso aqui agora. Eu vou mexer só depois que eu terminar isso aqui. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Eu simplesmente vou começar a juntar elas. Vamos começar a juntar elas, porque como o meu carregador não mostra resistência, então a gente vai saber a resistência delas durante o uso. Então eu não vou caprichar muito na estética, vamos só juntar, colocar para funcionar e ver quais células estão boas e quais estão mais descartáveis, fechou? Ó, já selecionei essas aqui, tá vendo? A gente seleciona elas como inicialmente? A gente bota aqui na língua para ver se tem carga nelas, ó. Tá vendo? Então tem carga. Ou você pode usar o multímetro também, mas o multímetro é mais devagar. Então eu faço isso, já é mais rápido. Tá? E a gente também analisa se elas não estão furadas. Se elas não estão restauradas, às vezes fura e eu coloco um remendo em cima, então a gente analisa tudo isso, tá? Ó, galera, uma coisa interessante. Essa bateria aqui, ela tá inchada. Mas provavelmente ela tava muito inchada antes, né? E aí eu furei ela aqui, ó. A gente faz o furo. Não deixa entrar oxigênio dentro dela, a gente faz o furo, bota a cola, lixa, né, bota a cola, faz o furo, tira o gás e já joga bicarbonato aqui pra vedar, entendeu? Mas ela já tá inchada novamente, ó. Então, vamos ficar alerta em relação a isso aí. E sobre os polos aqui, ó, cuidado pra vocês não quebrarem esses polos, beleza? Porque isso aqui não pega solda, tá? Então você tem que fazer de tudo para você aproveitar esse estanho, essa solda original aqui, fechou? Galera, aqui eu percebi uma coisa, ó, essa bateria aqui, uma célula tá funcionando e a outra não tá. A outra não tem nada de carga. Você bota na língua aqui, ó,
Essa aqui tá zerada, zerada. E essa outra aqui já tem, ó. Já tem carga. Então, eu vou ter que jogar essa aqui fora e essa aqui eu vou aproveitar, beleza? Lixo. Galera, eu percebi uma coisa engraçada. Essas duas baterias, a carga delas tá bem fraquinha, sabe? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o multímetro e eu vou analisar como que tá de carga essas baterias para eu juntar elas da forma mais balanceada possível, beleza? Tá vendo esse banquinho aqui, ó? Tá vendo esse banquinho? Esse banquinho é pra vocês sentarem aqui comigo, ó. Vocês não vão ficar aqui, não. Vocês vão ficar aqui comigo no banquinho. Beleza? Bem bonitinho. E, galera, eu deixei meu multímetro ligado e acabou a bateria dele. Vamos trocar a bateria dele, que eu tenho a bateria dele aqui. Mas enquanto a gente não troca a bateria, vamos lá voar o V911, que a bateria dele já carregou. Galera, a bateria do V911.1 já carregou. Então a gente vai voar ele agora, vai guardar o carregador na caixa e vamos levar ele ali para fazer um voozinho que eu vou explicar para vocês tudinho passo a passo, beleza? Essa aqui é a caixa do V911.1, aqui ó, V911.1, beleza? Aqui tá o helicóptero, tranquilo. E aqui tá a bateria dele, uma bateria de uma célula, tá? E ele já vem originalmente de fábrica com 200 miliamperes. Tranquilo? As versões anteriores, elas eram de 100 miliamperes. A gente teve aqui uma melhoria no rádio desse helicóptero, tá? Ele usa o rádio do V913, esse rádio ele é muito sensível, deixa o helicóptero muito legal de voar. E também a gente teve melhoria aqui no flybar, tá vendo? O flybar dele aqui é mais aerodinâmico, tá? O frame dele continua o mesmo, mas os motores também são motores diferentes, tá? São motores Racer Star. Então são motores mais potentes. Fechou? Vamos fazer um voozinho com ele rapidinho pra vocês verem como é que funciona essa maquininha. Galera, aqui tá ventando um pouquinho, tá? O vento, ele tá vindo nesse sentido, tá? Então ele tá vindo daqui pra cá o vento. Então o que que a gente vai fazer, porque esse helicóptero é muito pequeno, o que que a gente vai fazer pra gente conseguir burlar isso? Aqui na frente ele tinha um limitador. Então o que que eu fiz? Eu cortei esse limitador, eu conecto a bateria do helicóptero aqui embaixo, ó. Eu prefiro conectar sem o canopy, mas como a gente tá com um pouquinho de pressa... Ih, galera, não ligou não nosso helicóptero, hein? Nosso helicóptero não ligou. Vamos ver o que que aconteceu. Então, galera, acho que eu resolvi aqui o meu problema. Beleza? Então, aqui ele tem um limitador. E aí eu cortei esse limitador porque eu consigo estar colocando a bateria aqui um pouco mais para frente, entendeu? Fazendo com que o helicóptero ele fique mais com CG mais adiantado. Agora ele ligou, a gente conseguiu fazer o reparo. Vamos colocar o canopy dele aqui também para ajudar nesse peso dianteiro que eu preciso para voar contra o vento. Colocamos aqui o canopy da máquina, fechou. Muito bonitinho o V911.1, né, galera? Esse helicóptero revolucionou o mercado de RC Mini, tá? Foi o primeiro helicóptero. Esse aqui não, esse aqui é a versão, a segunda versão, mas eu tenho um clássico também que eu vou mostrar pra vocês, tá? Mas é basicamente tudo a mesma coisa. Então ele tá esperando o bind aqui, vamos ligar o rádio. Ó, não bindou, por quê? Porque eu esperei demais, entendeu? A gente desconecta a bateria aqui, desliga o rádio, tá? E conecta a bateria aqui novamente. A luz vai piscar, vai piscar, vai piscar. Quando ela começar a piscar mais rápido, você liga o rádio. Quando você ligar o rádio, ela vai começar a piscar mais lento. Beleza? Ó, não deu bind. Ele não tá dando bind, galera. Vamos ver o que que aconteceu com o helicóptero.
Vamos desligar aqui. Esse helicóptero ele não dá esse tipo de problema não. Deixa eu fazer o processo aqui bem direitinho. Vamos tirar o canopy dele, tá? Ele tá piscando rápido, tá piscando lento, agora tá piscando bem rápido. A gente liga o rádio, ele reconheceu o rádio. Ah, galera, aqui ó, o stick do acelerador, ele tá no máximo, que tá no médio, tá no meio, ele tá acelerado, não pode, vamos descer. Agora bindou, ó. Viu? Eu sabia, esse helicóptero não dá esse tipo de problema não. Você coloca a bateria, de cara ele já funciona. Beleza? Então é isso, o helicóptero tá blindado. Vamos colocar o canopy dele e vamos fazer um voozinho nesse vento aqui, tá? Rapaziada, aqui vai funcionar da seguinte forma. Como eu não vou poder estar olhando o que vocês estão olhando, então eu vou ter que gravar a área aqui, entendeu? Então vamos ver, ó. Eu tenho esse poste, eu tenho 3 postes na minha frente. Vamos analisar eles aqui, ó. Eu tenho esse aqui, que tá perto de mim, aquele e aquele, certo? Então, eu vou voar pegando aqui o começo da árvore. Deixa eu ver. Pegando aqui o começo da árvore, naquele poste eu finalizo naquelas 2 árvores. Então eu vou ter esse espaço aqui. Beleza? Se eu chegar, minha altura é um pouco mais daquele segundo poste. Beleza? Então a altura um pouco mais e aqui, beleza. Definimos espessura do campo e altura do campo. Bora lá. A gente tem aqui no rádio uma letrinha que se chama low, L, tá vendo? De low. A gente bota no high. Quando a gente bota no high, o helicóptero ele vai ficar com os comandos mais bruscos, entendeu? Mesmo assim, eu ainda não consegui voar contra o vento. É uma das primeiras vezes que isso aconteceu. Eu vou jogar essa bateria mais pra frente aqui, que já passei até do limite. Eu vou jogar ela mais pra frente. Olha como é que o helicóptero tá, ó, bem inclinado, entendeu? Eu vou jogar ela mais pra frente aqui e vamos ver se a gente consegue fazer um voozinho agora pro lado de cá. Foi como a gente combinou. Tá, beleza. Ali a gente tem a árvore, a gente tem o poste do meio, minha altura, tudo. Então vamos lá. Vou partir daqui. Eu não vou olhar mais pro celular, então o helicóptero pode sair da câmera algumas vezes, tá? Eu vou pegar a ponta da árvore aqui. E o meu limite é as 2 arvorezinhas ali, cadê elas? Depois desse poste, as 2 arvorezinhas ali. Deixa eu ver se eu apontando. Dá pra certo, ó, o poste, as 2 arvorezinhas ali, que é do lado de cá, beleza. Então, galera, o helicóptero tá sofrendo um pouquinho pra vencer o vento, ó. Vamos manter aqui. Outra coisa, pra ele vencer o vento, a gente precisa dar motor, tá? Quando ele tá, ó, ele tá parado, eu tô com full stick e ele tá parado, beleza? Ó, eu tô com full stick aqui e ele tá parado, porque o vento tá forte. Mas ó, tô indo pra frente, o helicóptero tá respondendo legal. A cauda tá travadinha, ele tá vindo pra cá e eu tô com o helicóptero full pra frente. Eu quero que ele vá pra frente, mas ele não vai, ele tá parado. Então o que que eu faço? Eu dou o motor. Olha lá, ó, ele vai subir, claro. Então eu desço um pouco e agora eu dou o motor e vou pra frente, ó. Dou o motor e vou pra frente. Ó, agora ele foi pra frente, porque aumentando a rotação, aumenta a pressão. Agora ele tá longe, ó. Tá lá no poste do meio, ó lá, ó. Vamos voltar. Opa, voltou rápido, hein, garoto? Ó a cauda, joga o bico pra lá de novo. Agora vamos, acelera o bichinho. Vamos de novo fazer o circuitinho. Quero ir. Tá um pouco difícil pra ele ir, né, galera? Tá dentro aí do raio, né? Vocês estão conseguindo ver, então? Ele tá com o bico pra lá, ó. Vai pegar na árvore, eu desço. Agora eu jogo full motor. Quero full motor. Eu quero que você vá, garoto. Tá aqui do lado da gente. Já apareceu pra vocês aí de novo. Não gosto de fazer nada com pressa. E esse horário de 5 horas é a hora que você tem que estar com tudo pronto. O ideal mesmo é você começar a voar às 3h30 da tarde. Eu comecei a voar às 6 horas. Até porque hoje eu nem ia voar, entendeu? Fiquei empolgado com o carrinho hoje. Então vamos fazer o seguinte. O V911 quebrou um pouquinho, teve uma divergência. Eu não tentei fazer um pouso forçado, tá? Eu tentei retomar.
Ultimamente eu tenho tentado retomar, isso não é legal. Vai cair, vai bater na grade, vai bater na parede, desliga o motor, deixa bater. Vamos reparar o V911 hoje, vamos carregar mais uma vez a bateria dele. E a gente pega e faz um voo amanhã com ele, num horário bom. É bom você voar em dias de sol, né? Porque aí pega o vapor, o calor, ele bate no solo, ele sobe. Então ajuda na sustentação, entendeu? Esse horário é o pior horário que tem. Por isso que aconteceu isso. Helicóptero já está reparado. Então a gente vai carregar a bateria do V911, que é essa daqui, tá? Às vezes acontece dele ligar essas duas luzes, mas é importante ligar só uma. Se ligar as duas, ele não carrega. É para ligar as duas só se tiver duas baterias. Então vou colocar aqui, ó. Ligou só uma, tá carregando, beleza. Outra coisa, esse cabinho aqui, ele vai numa entrada USB. Mas eu não aconselho vocês usarem aqueles carregadores USB que tem de celular, principalmente os turbo, tá? Os turbo é o que mais estraga a bateria. Não use carregador, sempre carregue essas bateriazinhas pequenas, até 500 amperes, miliamperes. Carregue no computador, carregue no roteador de internet, beleza? Que a amperagem é mais baixa, a potência é mais baixa. Não vai inchar suas baterias. Tá? Vamos deixar ela carregando aqui. Essa aqui é o V911.1. E aqui a gente tem o carregador do V911 clássico. Você pode perceber que ele é um pouquinho diferente, ó. Esse aqui foi a nova versão que saiu e esse aqui é a primeira versão. Então a gente teve melhorias aí em relação ao carregador. Ó, essa aqui é a bateria do V911.1, que é o que a gente vai voar, e do Pro também. E essa aqui é a bateria do V911 clássico, tá? Então, infelizmente, no V911 clássico não tem como a gente fazer aquela modificação da bateria, do CG da bateria, entendeu? Só tem como voar com ela no slot, do jeitinho que foi projetado. Hoje a gente não vai pro campo, tá? Porque fica muito longe para eu ter que ficar indo e voltando, então eu espero que vocês entendam por aqui o que tá acontecendo. Beleza? Esse daqui, ó, não tem como eu fazer aquela modificação da bateria, de queimar aqui, ó, cortar esse limitador, entendeu? Por quê? Porque as conexões aqui da bateria, elas são fixas. Então, por mais que eu empurre a bateria para frente, os pontos aqui de conexão, de alimentação do helicóptero, eles ficam fixos aí. Então esse helicóptero aqui, ele sofre um pouquinho mais no vento, justamente por ele voar com esse CG original, não tem como a gente mexer. E o CG original do V911 é um pouco atrasado. Eu vou ligar o rádio aqui primeiramente. Eu vou ligar o helicóptero. Ó, o helicóptero já está funcionando. Eu vou ligar o rádio agora. Liguei o rádio, tá? Eu fiz manutenção nesses servos recentemente, mas estão funcionando os dois. Eles tinham parado de funcionar. E vamos fazer um voozinho para ver como é que essa máquina se comporta, beleza? O primeiro mini helicóptero do mundo, vamos lá. De 4 canais, né? Controlado. Claro, essa questão de mini helicóptero é complexo. Esse aqui é um primeiro com tecnologia, de verdade, entendeu? Então, galera, eu tenho aqui 3 casas. Eu tenho essa casa aqui do canto, ó. Eu tenho essa casa aqui, essa daqui do meio e essa outra aqui, ó. Então a gente exclui essas do canto. Vamos pegar aqui a referência dessa quina até a quina de lá, beleza? Que eu não vou mais ver o que vocês estão enxergando.
Então a referência nossa vai ser minha, né? Vai ser essa. Espero que vocês consigam enxergar aí, tá? Inicialmente é o seguinte, a gente coloca o helicóptero lá. Beleza? Vamos levantar o throttle aqui. Ó, tá bem forte, a bateria tá carregada. Começou a ventar um pouco. Eu preciso dar uma exageradinha aqui nos comandos, entendeu? Então, por exemplo, eu começo a dar muito mais pressão aqui no aileron, no elevador. Ó, vamos fazer um circuito bem leve. Tá vendo? Eu tô sentindo ele um pouco preguiçoso. Vamos colocar no modo esporte. Ó, coloquei no modo esporte, ó, agora ele tá mais rápido, entendeu? O negócio é manter a calma, galera. Sempre manter a calma. Entender o que tá acontecendo. Ó, tá parede de lava aqui, se chama oversize, né? Então, galera, o voo tem basicamente de 5 a 6 minutos, então acho que ficaria muito grande, então eu vou estar encerrando por aqui. Mas a energia é essa, o bom é você escutar o barulhinho da máquina voando e nunca encostar o esqui no solo, fazer um voo do início ao fim, bonitinho, com a manutenção que você fez, com a bateria que você carregou. Chega a máquina, desce com aquele cheirinho de queimado, é maravilhoso. Abraço e vamos continuar. Enfim, mas é um excelente helicóptero, voa muito bem. Galera, só uma observação nessa parte do vídeo. Eu disse pra vocês que o flyby ele trava, né? Só que ele não trava da forma que você tá pensando, como enganchando ou ficando preso, não. Ele trava com a própria rotação dele ali, entendeu? Então meio que às vezes ele fixa pra um lado ali os seus pezinhos e não consegue voltar os pezinhos pro centro de novo. Ele trava dessa forma. Galera, olha que interessante a engenharia desse helicóptero, né? Inclusive o helicóptero que veio antes desse foi o Pico Z, tá? Quem tiver Pico Z aí, ó. Caraca, esse helicóptero tá valendo uma nota hoje. É o único que veio antes desse, mas ele era 2 canais. Esse aqui já é 4, né? Então a gente tem um motorzinho de cauda ali bem forte, bem pequenininho. Fico impressionado com isso. E aí para equilibrar esse peso, a gente coloca a placa na frente, né? Colocar a placa na frente e aí, conforme a gente coloca o canopy, aí pesa a frente demais, a bateria vai ficar atrás. Meu Deus, muito doido. Galera, para esse momento do voo não ficar meio enjoativo, parecendo que o tempo tá passando devagar, enfim, eu vou falar umas coisas interessantes aqui, tá? Que eu preciso falar, né? A primeira coisa é que esse voo que eu tô fazendo se chama voo no canopy. Você pode fazer o V911 no canopy, TRS 450 no canopy, TRX 600 no canopy, qualquer helicóptero que você voar sem o canopy, o voo vai se chamar no canopy. Então esse aí é um voo do V911 no canopy, entendeu? Sem o canopy. Esse aqui já é o voo do V911 com o canopy, é o modo padrão, se chama V911 só. Inclusive, não é doidura da minha cabeça não, tá? Essa modalidade de voo, ela tem até nos simuladores. Se você vai encontrar o helicóptero, na época tinha o Furry, tinha o Raptor, o T-Rex. Tem eles com a versão com canopy e tem a versão no canopy, que na época era também usado com combustível, né? Ficava mostrando o tanque ali do lado, bem bonito, e a parte da frente, a fumacinha saindo, mas não tinha canopy.
é interessante, mas agora esse voo aí que eu tô fazendo é com o canopy. E galera, olha que helicóptero gostoso de voar, eu voando de ré ali. Tava ventando um pouquinho, eu brincando com o vento, fazendo o circuitinho. O helicóptero muito bom assim para relaxar, no início eu achava, não, esse aí se cair não quebra, tá tranquilo, mas esses são os mais enjoadinhos quando quebra. Quebrou uma coisinha, você tem que trocar a placa inteira, então esses aí é os que eu menos quero que caia. Mas, cara, muito legal esse momento do voo. A bateria vai drenando ali, você vai ter que dar mais um pouquinho de potência. É muito interessante como essas maquininhas pequenas funcionam, né? E a diferença que elas têm também das grandes, né? A autorrotação que eu faço nos helicópteros grandes é muito mais fácil do que no 450, por exemplo. Então essas categorias é interessante a gente estar analisando, estar experimentando. Eu antigamente ia vender esses helicópteros tudinho, porque eu comprei o grande, eu falei, não, os pequenininhos não tá deixando eu aprender nos grandes. Mas acabou que hoje eu sei voar em todos, o cérebro acabou acostumando e é prazeroso demais. Esse aqui é um classe 450. Aqui dentro a gente tem um flybarless T-Rex 450 Pro com a fuselagem do MD-500 em fibra de vidro. Esse helicóptero aqui já caiu bastante, mas eu fiz manutenção nele recentemente. E ele não voa com qualquer bateria, tá? Tem que ser uma bateria que tem uma descarga bem mais alta, de 40C para cima. Se você vem com 25C, 15C, 30C, ele não vai voar. Ele vai voar e vai cair. Beleza? Já tive muito problema de bateria em relação a esse helicóptero. Ele gira numa rotação muito alta. Mas se você tiver uma bateria boa, ele é uma máquina excelente, beleza? Então vamos ver como é que funciona. Primeiramente aqui no rádio, a gente vai ter que tirar desse modelo aqui e a gente vai ter que selecionar o modelo, tá? Então esse daqui eu acho que é o modelo 2. Achei que era o 3, mas não, acho que é o 2. Vamos ver. A gente espera aqui selecionar o modelo. A gente vê se está correspondendo o nome que a gente colocou, que está 450 carenado. Aí a gente desliga o rádio e liga de novo. Beleza, agora a gente já pode ligar o helicóptero depois. Aqui agora ele vai checar todos os parâmetros de configuração que está na unidade. Vai fazer a leitura.